Você ouve a partir de agora Cast Chape, o podcast da JCI Chapecó. Olá, eu sou a Regiele Kronbauer, eu estou aqui com o Eduardo Detoni, nós somos membros da JCI Chapecó e hoje vamos conduzir o 8º Cast Chape, o podcast da JCI Chapecó. Desde já, convido você, ouvinte, a compartilhar o nosso podcast com os seus amigos e a nos seguir nas redes sociais, @JCI_CastChape. O episódio de hoje tem patrocinadores parceiros que confiam no nosso podcast para divulgarem sua marca. São eles: a UCEF Faculdades, presencial e semipresencial. É você conectado ao máximo. Matrículas abertas com taxa fixa de R$ 19,90. Faz que acontece, Escola de Comunicação Autêntica e NSC, faz como ninguém faz. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo e para começar o podcast, eu tenho que admitir que eu estou um pouco nervoso, porque hoje nós vamos ter uma conversa com duas pessoas que são líderes, né, em suas áreas, mas além disso, pessoas que são inspiração e que estão sempre em movimento. Uma frase que a Michelle usa bastante é transformando pessoas e transformando vidas. É assim que eu vejo vocês dois. Então, sejam muito bem-vindos ao Cast Chape JCI Chapecó, Dua Bressan e Michelle Moratelli. Obrigado. Obrigada. Dua, muito obrigado por ter aceitado o convite. Confesso que eu sou um grande fã, desde da PEC ID. Legal. E eu queria que tu contasse brevemente um pouco da tua trajetória profissional. Boa, vamos lá, galera. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde você que está nos ouvindo. Antes de começar, lembrem de seguir, eles pediram no começo, mas vamos retomar. Sigam aí, JCI_Cast Chape. E um abração pessoal da Faz Que Acontece, gente boa demais. Na verdade, todo mundo aqui, eu conheço alguém das empresas, mas a Faz Que Acontece, pessoal, é muito legal. Então, pagando o jabá e já puxando os patrocinadores, eu comecei com área de tecnologia na área elétrica, quando eu tinha 15 anos. Na verdade, fiz um curso antes, com 14, no Senac, de aprendizagem em vendas. Mas daí não era tanto minha área, porque eu sabia me comunicar, mas não sabia vender. Então eu era uma pessoa comunicativa, mas não necessariamente aquele cara que sabe botar o dinheiro na mesa, sabe? Quando chega, ele pau, tá aqui, ó. Tem que pagar aqui, então eu sou uma pessoa que não gosta muito de cobrar. Então eu me comunico, me relaciono, mas não faço parte de cobrança. Deixa alguém fazer que faz melhor que eu, né? Fui pra área de elétrica, depois fui pra área de desenvolvimento. E daí eu fiz um plano, assim, falei, cara, quando eu tiver uns 35 anos, eu gostaria de ter passado 5 anos aprendendo uma tecnologia nova, 5 anos tendo uma empresa muito grande. E daí minha ideia era 5 anos trabalhando numa empresa muito grande. Daí eu fiz os primeiros 5 anos, aprendi Android, que na época era super recente, a gente comentou que é corretora, né? Então a gente tava conversando aqui nos bastidores. E daí a Regiele, isso? A Regiele comentou que ela é corretora, a gente criou um dos primeiros apresentadores de imóveis do Brasil. Ali eu aprendi pra caramba, aprendi pra desenvolver Android, tablet, aprendi a desenvolver coisas até pro Windows Phone. Lembra que existia o Windows Phone, cara? Então naquela época existia mais... Já tivemos no Brasil mais um Windows Phone que iPhone. Então, naquela época, o Windows Phone, todo mundo era uma promessa, até hoje não existe mais, né? Pra ver como tecnologia muda. Daí eu aprendi isso e acabei usando na PEC ID os dois, né? Me tornei sócio da PEC ID. A PEC ID já estava no processo inicial, a gente prestou uma consultoria para eles, depois me tornei sócio. E era os dois mundos, né? Elétrica e desenvolvimento. Daí ali a gente entendeu grandes players do Brasil inteiro, recebeu investimento pela ACE, que é a maior aceleradora da América Latina. Já foi a maior aceleradora de startups da América Latina. Pela GV Angels, que é ex-alunos da FGV, junto com a More Capital, TM3, pessoal de Curitiba. E, por último, da We Ventures, que é por trás tem Multilaser, Suzano, Microsoft, principalmente Microsoft, que a gente participou de um programa de TV. Daí a gente ganhou várias premiações. Nesse programa a gente conheceu o pessoal da Microsoft e eles acabaram investindo em nós. Então, resumo geral de como foi da PEC ID, que eu comentou no começo, foi isso. E daí pós-PEC ID... a gente montou uma aceleradora, que é a Capton, que atualmente sou CEO. Então, a Capton é um ecossistema completo de investimento para negócios. A gente tem hoje negócios que a gente torna sócio, investe ou ajuda a co-criar. Ou basicamente elaborar, estruturar esse negócio, né? Não necessariamente co-criar ele, mas entrar no momento inicial, ou aportando dinheiro, ou principalmente aportando smart, né? Aportando esse conhecimento. E dentro da Capton, a gente tem vários tipos de negócios hoje, então eu consigo trabalhar, cara, da área logística à área humana, assim. Então, falou sobre gestão, vamos falar um pouco sobre isso. Acho que esse é um resumo geral, assim. Daí dentro do ecossistema, a gente busca crescer todas as empresas de mão dada, assim, 4 mãos, e trocar um papo sobre, semanalmente, cada negócio. E é um desafio bem diferente, porque antigamente eu estava focado num negócio, em crescer ele muito. E agora eu estou focado em vários negócios e
cada etapazinha de cada um deles. Então, tipo, tem dias que eu tô discutindo coisa operacional do dia a dia num negócio que a gente é sócio que é imobiliário. E no outro dia eu tô discutindo um negócio de financeiro de um negócio que envolve só pessoas e é camada de serviço. Então, tua cabeça fica trocando várias vezes de caixinha, assim, é super divertido. Então, eu acho meu trabalho muito legal hoje em dia, que é basicamente ser esse mentor de negócios específicos, né? Que bacana, Du. A gente imagina como deve ser tua agenda, né? Ah, não Essa é muito loucura. fácil, cara, ainda mais viajando, mas tamo aí. Inclusive, cheguei de viagem, não consegui fazer barba, mas tô aí, pessoal. Desculpa, normalmente eu tô um pouco mais bonitinho. Hoje que eu tô meio acabado, né? Que Eu vi isso. que ela deu risada, que é real, a cara dela. Maldade essa risada. Que isso, tá bonitão. Que isso. Michele, é um prazer ter você novamente conosco, agora aqui no podcast, né? A Michele, ela já fez parte da JCI aqui de Chapecó, e eu gosto de falar um pouco sobre ela, porque são vários adjetivos, né? Se a gente for falar tudo, dá um livro. Livro esse que Deu um livro. ela também Viu o livro? escreveu. Olha só. Então, a Michele, ela é empreendedora, é escritora, é consteladora, mentora, minha mentora, inclusive. Que legal. E também gostaria que tu falasse um pouco da tua trajetória profissional, Michele. Então, obrigada, tá, pela recepção e sempre pelo acolhimento, né? Tão carinhoso, porque realmente a gente é muito, além de tudo, a gente é amigo, né? Compadre agora vai ser, né? Que é Ah, legal, cara. o Eduardo é Pô, o que padrinho da legal. Sofia. Sim, ele e a Isa. Então, assim, a gente criou, né? Construiu uma história muito bonita juntos. E tá aqui sempre é um prazer, porque com a JCI também foi assim, né? Quando eu entrei, eu trabalhava... Era um momento que eu morava em Chapecó, trabalhava CLT e tudo, e aquilo abriu minha cabeça, assim, né? Muito para entender que existia um mundo muito grande além daquilo que eu vivia. Então, a JCI me trouxe essa abertura, né? Essa expansão, assim, e algo e muito consolidado, né? Algo muito sólido mesmo, né? A gente fazia os projetos, a gente sempre tinha um grande planejamento para tudo isso. Então, assim, é muito legal estar aqui sempre. Eu sempre agradeço muito a vocês por poder fazer parte, porque realmente faz parte da minha história. E fazer parte da história da JCI é demais, né? Então, a minha história começou... Lá com 12 anos eu comecei a vender, né? Vocês já sabem, já trabalhei com vendas. Pode falar, Dé. Tu vai falar? Não, Então, sei. então, minha história começou com 12 anos. Eu comecei a minha primeira empresa com 12 anos, né? Uma empresa onde eu vendia massa de pastel, fabricava e vendia, né? Com a minha mãe. E de lá para cá, assim, eu vim desenvolvendo essa parte de vendas, a parte comercial, a parte de conversar com pessoas, de trocar, né, ideias e entender soluções possíveis para as pessoas. E fui gestora de empresas, fiz a FGV até, inclusive, que você falou, Pô, né? legal demais. Uhum. E aí trabalhei lá também, inclusive. Então, assim, eu fui gestora de vários times de vendas, da parte sempre comercial. Pra Sempre tu ver que nós complementamos aqui, nós podemos abrir uma empresa junto, né? Aham. Ela manja de venda, manja de tecnologia, dá pra fazer alguma Aham. coisa. Já vou, deixa teu telefone aqui depois que a gente Boa. vai conversar, de certeza. Nada é por acaso, né? E é muito legal porque o meu esposo é desenvolvedor e ele trabalha com legal. tecnologia, então é muito legal porque a gente realmente tá Casa sempre esse conhecimento, entrelaçado. né? Sim. Então, e aí desde os 12 anos, então eu fui desenvolvendo todo esse know-how, na verdade, com vendas, né? Porque, na verdade, sempre falo, a venda, ela não tem a ver com técnicas, ou tem a ver também com técnicas, mas não é o mais importante. O mais importante é você se colocar numa postura receptiva para escutar o que as pessoas precisam e ver se aquilo que você oferece realmente faz sentido ou não, né? Então, eu desenvolvi tudo isso e em 2018, eu tinha pavor de tecnologia, inclusive tinha pavor. Eu cheguei a ganhar um iPhone e deixar numa gaveta 1 ano, de tanto medo que eu tinha de tecnologia, de verdade mesmo. Eu trabalhava muito no offline e para mim era assustador pensar em trabalhar com tecnologia, apertar botão, não sabia nada disso. E em 2018 eu fui contratada por uma empresa que era uma escola e era online. E aí quando eu entrei eu comecei a descortinar, assim, né, todo esse universo realmente que é o online, que é o mercado digital. Entender que eu podia alcançar muito mais pessoas através do digital, né, que me expandia para o mundo inteiro, não só para essa localização, e que eu não precisava mais estar só dentro daquele espaço físico, né, isso expande muito. Então, me apaixonei pelo digital, e aí eu comecei a desenvolver, eu e meu esposo, juntos, como ele é da parte de tecnologia, e eu sou da parte de vendas, a gente começou juntos pensar em soluções para as pessoas. E muitas pessoas buscavam essas soluções, principalmente em 2020, né, que daí estourou
pandemia e tudo isso. E aí a gente construiu a DAG Solução Digital, que foi a nossa primeira empresa juntos. E é uma agência, né, onde a gente fez lançamentos, a gente fez mais de 280 lançamentos no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. E a gente conseguiu entender, assim, de tudo isso que realmente funciona, né, o que no digital é importante ter, o que as pessoas esperam quando elas vão assistir algo, coisas nesse sentido. E depois disso, começou muitas pessoas também pedir para a gente lançar, a gente não tinha braço para fazer tanto lançamento, e aí eu decidi ensinar pessoas, então, a construir seus negócios online, lançarem, venderem online, e está sendo incrível, porque faz um ano mais ou menos, tem 282 alunos, também espalhados no mundo inteiro. Então está sendo incrível, assim, porque a gente entende que o que funciona lá no Japão, funciona lá nos Estados Unidos, funciona lá em Portugal, funciona na Argentina, porque tudo tem a ver com pessoas, né? Então, é sobre isso, assim, que a gente trabalha, realmente tem sido incrível. Legal demais, cara. Nossa, que é legal ouvir os outros, né, cara? Pô, demais. É verdade. Então, queridos, devido às apresentações feitas, eu gostaria de lembrar que o Duan e a Michelle, além de serem nossos convidados para o podcast de hoje, eles são palestrantes do projeto Escola de Líderes da JCI, que tem como intuito desenvolver os membros da JCI e a comunidade, já que o projeto é aberto ao público. Para falar um pouco sobre o projeto, a passada coordenadora do projeto Escola de Líderes vai comentar um pouco sobre ele. Legal demais. Isso aí, Du. A Escola de Líderes, ela nasceu na JCI de Rio do Sul. Foi um projeto startado lá e que passou a ser um projeto da JCI Brasil. Ano passado eu fui coordenadora da segunda edição e em 2021 foi o coordenador Fabrício, que ele startou, então, a primeira Escola de Líderes, ela foi somente para os membros, porque o projeto é focado mesmo para desenvolver e capacitar os membros da JCI, agora da UEL Chapecó. E quando eu assumi foi me entregado esse desafio de coordenar a segunda edição da Escola de Líderes, eu resolvi sair da caixa e quis oportunizar também para que a sociedade tivesse a oportunidade de também ter capacitações e conhecer também e reforçar a marca da JCI Chapecó. E também, automaticamente, incluindo pessoas que já passaram, membros que já passaram pela JCI Chapecó, também sendo os próprios trainers e nossos instrutores, como nesse ano também está acontecendo, né? Hoje com a Michelle aqui. E então foi muito bacana, é uma ideia que foi positiva, porque reforçou a marca, oportunizou também os patrocinadores estarem vindo para dentro da casa, e também trazerem os seus colaboradores, monetizando e também oportunizando e impactando 114 vidas. Ano passado foi esse número. Uhum. E esse ano também está sendo um sucesso, vai acontecer agora nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Até a gente estende o convite a você que está nos ouvindo, porque é uma oportunidade única de aprendizado, de networking, e também, com certeza, vai ter, além de você ter a teoria, vai ter também muita prática que você vai poder startar, né, no teu dia a dia. E a Escola de Líderes, ano passado, é um marco bem importante. Ela foi eleita como o melhor projeto na JCI, na convenção da JCI das Américas. Que legal, então, cara. Você é algo catarinense, filho nosso. Bom, Rio do Sul é super pequenininho, né? Eu tava lá recente no evento de inovação, então sair de lá é um negócio, se tornar case no Brasil inteiro é muito legal, né? Foi incrível. Então, a Escola de Líderes é algo que a gente olha com muito carinho e que também consegue mostrar e entregar o que é a JCI Chapecó, né? Um pouquinho do que é a JCI Chapecó para a comunidade. Legal demais, cara. Duan, eu sei que na palestra de quarta-feira tu vai falar sobre protagonismo profissional e formação de equipes.
Vamos aproveitar esse gancho e nos fala o que é o protagonismo profissional nos tempos de hoje. Legal, cara, que baita pergunta, né? Já vem com os dois pés, pô, puxa a Toma. Michelle primeiro que não posso copiar a resposta. Mas, cara, basicamente vou Fiquei responder... feliz. Não, vou responder com o gancho que tu trouxe no começo e o que a Michelle falou. Quando tu apresentou a Michelle, tu citou uma frase que eu gostei muito aqui que fala movimento transformando pessoas e vidas, né? E a Michelle falou sobre transformar pessoas e o nosso lema é impulsionando pessoas, transformando negócios. Bom. Então, basicamente, o protagonismo é você encontrar o equilíbrio entre a atividade do profissional, o papel do profissional, o bem-estar do profissional, visando um crescimento saudável para a empresa. Então, cara, quando tu só consegue ter uma pessoa que é protagonista dentro do teu negócio, uma pessoa que entrega resultado de verdade, uma pessoa que tá lá dedicada quando ela não tá só por propósito, porque muito a gente ouve falar muito, cara, o funcionário tem que estar por propósito, o funcionário tem que estar ele tem que estar lá porque ele quer estar lá, enfim, tipo, mas não é só isso, cara. A pessoa precisa pagar, precisa estar bem. E até no Bad Talks, né, um podcast que a gente tem falando sobre as cagadas. Posso falar palavrão? Claro que pode, fica à vontade. A gente fala sobre Todos as cagadas, entre aspas, né, mas sobre alguns erros que a gente comete empreendendo. E normalmente quando a gente começa a empreender, no pessoal a gente esquece muito do pessoal. A gente foca no CNPJ. Então o CNPJ cresce muito, mas a gente não tem ali uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde financeira muitas vezes, e isso está desequilibrado. E nessa mesma maneira, a gente tem que olhar para o teu profissional dessa mesma forma. Como é que tá? Muitas vezes ele não tá desenvolvendo muito bem na tua empresa porque no pessoal dele não tá legal. Então envolve um pouco de empatia, é realmente esse equilíbrio para você conseguir que a pessoa tenha um propósito lá dentro, que ela tenha possibilidade de crescer, que ela queira estar lá, que esteja tudo bem no dia a dia dela, para ela estar bem, ela tá com a cabeça focado nas coisas que ela tem que desempenhar. Então muito, muito envolve no transformar a pessoa, né? Então e às vezes a gente não sabe o que é o desafio de cada um. Eu vou citar o exemplo de uma empresa que ela, basicamente, o que a gente mudou no negócio foi colocar café da manhã. Cara, simples assim. Porque as pessoas não tinham tempo no deslocamento e tal, por problema de utilizar um meio de transporte público. Chegaram lá, eu não sou sócio dessa empresa. Essa empresa, mas tem um convívio muito próximo. Eles botaram café da manhã. E, cara, os funcionários desempenharam muito melhor. Mas, assim, é impressionante a mudança. E é um negócio simples de entender que no dia a dia as pessoas têm essas necessidades também, e por falta de tempo, ou às vezes tem 2 horários específicos, o primeiro chega muito cedo, o segundo muito tarde, a pessoa abdicava de tomar o café, ou não conseguia ter o tempo de qualidade, só deixar o lanchinho lá pra pessoa fazer quando quiser. Então isso envolve vários pilares. Então não é só ter um ambiente com puff, né? Aquele ambiente, a gente fala muito, eu sou da tecnologia, todo mundo quer ter uma empresa igual a da Google, né? E a pessoa bota a mesa de sinuca, mas continua tratando a pessoa sem ter o tato, sem ter o carinho necessário. Então acho que isso tenta responder o que tu pediu, né? Porque tem muito mais coisa. Pô, E o que tu acha, Michelle, pra você? Como é que seria? Porque eu já complemento dela, porque quando a gente fala de protagonismo, não vai ser só meu a resposta, né? Deixa a pessoa... Manja muito mais que eu, né? Tu sabe que eu tava ouvindo você falar e pensando, porque eu sou mãe, né? De 3 filhos agora. Terceiro já? Caramba! Eu sou casada há 13 anos e a gente tem 3 empresas juntos, eu e meu esposo. E aí o que acontece? Esse protagonismo, pra mim, ele tem a ver com você conseguir passar para as pessoas também a importância da decisão deles, né? De tomarem a decisão de estarem ali. Porque é muito equilíbrio de muitos pratos. Exatamente. Né? Se você for pensar para você manter tudo isso rodando, eu sempre digo, não pode deixar nenhum deles cair a ponto de que não seja mais possível colar, né? Não posso deixar meu casamento cair, não posso deixar isso cair. Mas dentro de uma empresa, você dá essa liberdade para a pessoa dela tomar decisões, dela assumir riscos, porque as pessoas querem inovação, mas não querem dar liberdade para a pessoa assumir riscos. Perfeito. Né? Então, essa liberdade, essa tomada de decisão assertiva, deixar a pessoa realmente aprender. Né? Eu ouvi uma vez num podcast, eu acredito que foi, alguém falando que a regra da empresa é assim: se você consegue resolver, não me pergunta. Tipo, se você consegue resolver. Só me pergunta se você vê que isso realmente vai prejudicar a empresa. O resto se vira aí. E é sobre isso também, né? Eu acredito no protagonismo de você dar essa liberdade para a pessoa do outro lado. Porque a gente tem, como líderes, muitas vezes a gente quer segurar tudo na nossa mão, né? Eu não sei como é que é você, mas eu sou bem centralizadora muitas vezes. E eu tenho que fazer um trabalho diário de abrir mão disso, porque eu tenho vontade de segurar ou de fazer, deixa que eu faço, é mais rápido, né?
E as E pessoas... normalmente é mais rápido e você vai fazer melhor. Sim. Só que não necessariamente você tá dando a possibilidade de funcionar crescer por baixo. Então é Sim. difícil. E mesmo da empresa crescer, porque você não vai poder estar em tudo. Não vai conseguir escalar se não for usar a tecnologia que Exato. comentou no começo. Se você não tiver a coragem de ir digital, porque, cara, para pra pensar, você tem 228 alunos, você comentou? Não. 282. 282, é que sou disléxico. Daí, Não, daí eu não. guardei o Tá bom. número, mas errado na cabeça. E, né, mas, cara, pra botar 282 pessoas numa sala, cara, é muita gente pra ensinar. Pra tu colocar 2.000 pessoas, mas agora quando tu tem um Instagram que você tem ali 2.000 pessoas, cara, 2.000 pessoas é um auditório cheiaço, assim, pra uma palestra de 2.000 pessoas. Eu já dei palestra pra quase 2.500 pessoas. Eu caguei de medo, cara. É tipo, assim, você tá ouvindo aí, eu caguei de medo na hora que eu subi no palco, porque eu olhava aquele mar de pessoas, e daí eu foquei só nos corredores, tinha os 2 corredores centrais, eu olhava no corredor pra não olhar pras pessoas, porque eu tava com medo, cara. Só que daí eu parei pra pensar que, tipo, eu não fazia ideia, na época, sei lá, tinha uns 4, 5, não sei, 6 mil pessoas que me sigam no Instagram. Cara, é o triplo quase daquelas pessoas que estavam lá e, tipo, daí tu não tem vergonha de mostrar. Claro que ele não entrega pra todo mundo, a gente sabe que o algoritmo não é tão legal, assim, tão querido. Eficiente. Só que, mas faz muito sentido com isso, casa muito com o que tu falou, né? Sim. E até pegando o gancho, cara, comentando, uma coisa que a gente faz lá é definir bem o que a pessoa faz pra sair do júnior pro pleno pro sênior. Muitas das dificuldades, até a gente vai falar sobre isso na quarta-feira, eu tinha dificuldade de saber quando o profissional tinha que evoluir e ele não sabia quando que ele tinha que evoluir porque a regra do jogo não estava clara. Então, pra mim, saber quando que a pessoa tem que evoluir é quando ela cumpriu os pré-requisitos. E é só saber, pra ele ser um pleno, ele tem que estar fazendo isso aqui. Ou a expectativa que tem da pessoa. Pronto, já resolvia muita coisa. Por não ter isso, a pessoa não sabia se ela estava fazendo, às vezes ela estava fazendo 10 coisas achando, tô entregando super resultado. Mas aquelas 10, só 8 eram coisas que competiam a ela crescer de cargo. As outras ela estava agregando coisas laterais, porque ela não sabia onde tinha que crescer. E isso, na área de tecnologia, isso que mais acontece. Porque a pessoa começa a se envolver um pouco na gestão de projeto, um pouco na gestão de tarefas, um pouco na gestão de pessoas. Mas para ela ser um profissional, e tem duas maneiras de crescer, que pode ser crescimento para ela virar um gestor de pessoas, ou ela pode virar um gestor de projetos. Que pode ser aquela pessoa, sabe aquele nerdão que não se comunica bem? Cara, esse cara é essencial para uma empresa de tecnologia. E esse cara, muitas vezes, a gente pega o melhor desenvolvedor e bota ele como gestor de pessoas. E ele não vai ser um bom gestor de pessoas, mas ele é um baita gestor de projetos. E eu aprendi isso na RD Station. Cara, tem esse cara que vai se tornar o especialista. Tanto tem pleno, sênior, júnior, pleno, sênior e especialista ou gestor. Nem todo cara que é o cara mais top não precisa virar um gestor de pessoas. Ele pode virar um especialista e vai ser aquele cara que vai ser o mentor dos outros desenvolvedores, mas não vai comentar com os outros. Não vai ser o cara que vai cuidar do horário, cuidar da... Isso, aprender faz super sentido. Então, como tu comentou sobre dar a possibilidade de crescimento, é tu mostrar pra ele, pra tu crescer, tu precisa completar esse checklist. Tá faltando esses 2 itens aqui. Então, e daí tu pega, o júnior tem que falar o que ele vai fazer, como ele vai fazer e por que ele vai fazer. Então, tu vai fazer isso por causa disso e eu espero esse resultado. O pleno já não. O pleno tu vai falar, cara, tem que fazer isso por causa disso. E daí o como ele que se vira. E o sênior, cara, tu fala, tem que fazer isso aqui por causa disso. E o cara que se vira, tipo, muitas vezes o cara ser um especialista mais foda que isso, tu só dizer, cara, faz. É isso aqui. Ele já tem que saber o porquê, porque ele já tá tão integrado no negócio que ele já sabe o porquê que ele tá fazendo aquilo. E essa diferença é muito mais fácil para tu entender como gerenciar e como tornar alguém um protagonista da tua empresa. E como é importante o alinhamento das expectativas. Quando é dito e quando, muitas vezes também é importante a escrita, estar escrito o projeto, porque às vezes também o dito vai palavras ao vento, né? E quando é às vezes formalizado também escrito e alinhado, isso facilita para que você tenha uma comunicação também assertiva, que isso é muito importante na empresa, né? E com alinhamento das equipes. Sim, essa clareza, né? Exato. Essa clareza realmente faz com que as pessoas façam já sabendo. É o que você falou, né? Às vezes faz 80% de coisa que não é o que a pessoa precisa realmente fazer e 20% sabe o que precisa. Sim, se ela não tiver essa clareza, ela não sabe, né? E o funcionário fica naquela, não, mas eu tô sendo um baita funcionário. Mas fazendo não tudo. Eu tô fazendo tudo. Mas, cara, talvez não é o que espera. Então, alinhar as expectativas é uma das primeiras coisas. Então, isso que tu trouxe é bem legal. E a Michelle, ela vai falar sobre método de planejamento para negócios exponenciais. Vai ser na quarta-feira agora, junto com o Duan também. E dividir o pau. Exato, vai ser sucesso. Legal demais. E Michelle, você sempre fala sobre negócios exponenciais. Essa palavra já virou um registro tua marca, né? E
Nos conta. Registrado, inclusive. Importante, importante. E nos conta, assim, como são os negócios exponenciais? Então, os negócios exponenciais, eles surgiram, assim, da ideia de um negócio que... eu não sei se eu desenhar vai dar para ver aqui, né? Mas eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Vou mostrar aqui, ó. É aqui, né? Ó, o que acontece? Quando a gente começa um negócio online, né? O investimento dele é próximo de zero, né? É marginal de zero, um custo marginal de zero. Por quê? Porque você não tem um custo fixo de alocar uma sala, de colocar móveis, de nada disso, né? Você vai começar um negócio ali com custo marginal de zero. E a ideia do exponencial, para mim, e é o que eu ensino, né? É o quê? É que a pessoa, ela precisa manter esse custo marginal de zero antes dela começar a dar a curva do crescimento. E depois ela cresce em escala, né? Então, ela pode atingir, com esse mesmo custo aqui, ela pode atingir 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas. E claro que ela vai aumentar o custo, mas não tanto. É diferente, por exemplo, num negócio escalonável, onde que, eu vou montar uma franquia. Cada franquia que eu for montar, eu preciso fazer um investimento para alcançar novamente aquele patamar, né? Então, uma pessoa monta um negócio digital, e eu foco muito nos negócios digitais. A ideia é que, com o mesmo custo, com o mesmo investimento, com o mesmo recurso aqui inicial, ela vai conseguir escalar num nível absurdo, estratosférico, realmente. É algo que realmente funciona muito bem, né? E aí, o que eu ensino a eles? A construir toda a estrutura, que é a parte do método de planejamento, para que consiga realmente, com essa mesma estrutura, você alcançar mais pessoas. Então, ele tem a ver com escala, né? Com escalar. O mesmo produto você consegue escalar para muito mais pessoas, que é possível só através do online, né? Eu nunca conheci nenhuma outra forma. Não sei se você conhece alguma, não. Mas através do online a gente consegue fazer algo inimaginável, realmente, de alcançar pessoas no mundo inteiro com esse custo muito baixo, né? Tu criou um método específico para isso, né, Michele? É o método EPX? Isso. Pode EPX. nos falar um pouquinho sobre ele? Posso. Então, todos os negócios, quando a gente fala assim, qual que é a diferença dos... Quais são aqueles negócios que mais crescem, né, no digital? São negócios que têm metodologia única, né? O que é essa metodologia única? É quando você foge do mais do mesmo, né? Você entende quais são os processos. Como eu falei para vocês, eu comecei em 2018 trabalhando com lançamentos digitais, e quando eu comecei, tinha muita coisa. Você já deve tá careca de ver, né? Porque é o quê? É fórmula de lançamento, lançamento não sei o quê, possuído, tudo que é tipo de lançamento, e venda no perpétuo, e são muitas metodologias. E eu comecei a entender que, se você misturar todas elas, você se perde. Tu perde em algum momento essa escala, né? Então, você tem que focar numa única, mas qual delas focar? Qual é melhor? Qualquer uma que você focar vai acontecer aquele resultado, provavelmente, depende do produto, né? Mas, assim, é muito direcionado. Agora, quando você tem um método único, você foge desse senso comum, né? Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas que elas têm que criar algo que seja único delas, né? O que é único delas? No meu caso, eu peguei toda essa experiência de todos esses lançamentos, a gente já lançou desde a oficina mecânica, a curso de japonês, como eu falei. Eu até ia pedir se teus clientes são mais serviço ou mais produto. Não, é serviço. Serviço, legal. Maioria. Então, eu comecei a criar, entender assim, isso funcionou numa escola de japonês. Isso daqui funcionou com uma oficina mecânica, né? Que era serviço, era como trabalhar com os carros lá. Uhum. Então, eu comecei a entender que funcionava para todos no mesmo formato. Quando eu tinha uma boa estrutura, que é o primeiro passo do EPX. Uma boa estrutura. O que é essa estrutura? É esse planejamento que a gente vai conversar na quarta-feira, né? Como fazer esse bom planejamento, né? Como você começar a construir um negócio, estruturar tudo isso, entender para quem você vai falar, entender qual linguagem você vai usar, como você vai se posicionar com relação a isso, né? Como você vai precificar isso, né? Uma dúvida bem comum. Então, a gente trabalha com o primeiro pilar, que é o E, da estruturação. E depois o posicionamento, porque muitas pessoas têm uma boa estrutura, mas não sabem se posicionar, né? E aí, quando a pessoa começa a se posicionar com assertividade, falar bem, com o público certo, né? Ela começa realmente a posicionar que ela tem aquilo, ela consegue alcançar mais pessoas. E por último, o X, que é a venda, né? A venda em escala. Eu chamo que é o multiplicador, né? O X.
é a venda em escala, porque realmente você consegue, através de uma boa estrutura e de um bom posicionamento, você consegue vender muito mais em escala, atingir muito mais pessoas e atrair o público certo. E eu criei esse método dentro do que eu falei para vocês. Olhando para todos, a gente já investiu mais de $500 mil em cursos, treinamentos, mentorias, eventos, tudo isso. Então, a gente entendeu que o que nosso tinha de diferente é que, através desse método, a gente consegue vender muito mais no orgânico. Orgânico é sem necessidade de pagar anúncio, patrocínio e tudo isso, né? Tanto que no ano passado a gente faturou, até esse ano a gente faturou uns 720 mil mais ou menos, com pouca audiência no meu perfil, né? Com pouca audiência, eu tenho 3 mil, eu acredito que é 3 mil e poucos seguidores, e tudo no orgânico. Então, agora que a gente começou a trabalhar com tráfego, mas não é necessário, né? A gente entendeu que com essa metodologia as pessoas conseguem alcançar as pessoas certas sem a necessidade desses anúncios, desses tráfegos. Então, esse que é o maior diferencial de todos. Legal demais, cara. Eu tenho várias dúvidas para tirar depois, porque é um assunto que me interessa muito. Que eu tenho. Posso fazer perguntas? Claro, na verdade eu já ia te colocar nessa jogada, porque Claro. quando a gente fala de método, Duan, a gente sabe também do know-how que tu tem, né? E a gente queria que tu complementasse a resposta da Michelle falando do porquê o método é tão importante em qualquer negócio. Legal. E claro, também fica à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta para ela. Tá, vou primeiro fazer a pergunta, depois eu trago o gancho na barriga. Não, mas assim, ó, eu costumo buscar as marcas serem mais fortes do que a pessoa. Então, quando pedem, por exemplo, vamos lá, Eduardo, não sei, conhece a RD Station? Sim. De marketing. Sabe quem é o CEO da RD? Não. E o fundador? Não. Mas a gente sabe quem é a RD. Sim. Eu acredito que ter uma empresa forte é mais importante do que ter uma pessoa forte. Que, por exemplo, a maioria das empresas a gente constrói uma persona e daí essa persona tem produtos. Eu gosto mais da empresa e a empresa tem pessoas e se trocar o CEO ninguém sabe. Porque a entrega tá muito boa. E daí isso tá no gancho dos processos. Para tu conseguir fazer isso, tu tem que ter processos bem estabelecidos. Porque se o Duan sair hoje de CEO da Capton, os próximos sócios que estão ali, ou quem vai assumir, ou o CEO externo que a gente vai trazer, tem que manter a mesma qualidade de entrega. E daí aí a gente tá falando de processo, porque tem que documentar muito bem como é feito. Daí a gente fala de procedimento operacional padrão, e dessa conversa chata, galera, não é tão legal. Mas pra mim isso é importante. Dá E daí, trabalho. e daí pegando o gancho de quando você faz. Como que vocês costumam ajudar hoje as pessoas que têm uma pegada nessa linha, do tipo, que não seja uma pessoa, porque quando a gente fala de vender na internet, o que acontece? Eu sei que você vai pensar a mesma coisa que eu, porque eu sou essa pessoa. Que eu olho, cara, tu tem que ficar vendendo, fazendo, eu sou o Duan, sou da Capton, tu quer fazer não sei o quê? Cara, eu acho um saco eu aparecer. E daí, que tipo de estratégias existem que não sejam só eu, Duan, ir lá ficar vendendo, porque, cara, vende. Mas eu não quero ser. Eu gosto de caminhar na rua e ninguém saber quem eu sou. É ótimo. Entendeu? Só que se eu ficar construindo, e daí participar de um podcast é legal porque é nichado, dar palestra é legal porque é nichado, as pessoas te conhecem, aquelas pessoas daquele ciclo ali. E daí, não, então, como é que faz para não ser um influencer, mas vender digitalmente? Acho que talvez essa seja a pergunta que eu gostaria de fazer. Sim. Tu sabe que no meu método, né, eu utilizo eu muito... até anotei aqui, anotei as letrinhas aqui. No meu método, eu utilizo muito a abordagem do orgânico, né, como eu falei, do posicionamento. E tem muito a ver com a pessoa. É o contrário já, né? Tem mais a ver com a pessoa, com você gerar, porque eu vou te falar. Lá na pandemia, quando estourou tudo aquilo e tal, que o pessoal foi para online, o pessoal buscava muito conhecimento, buscava muito ferramentas, buscava muito isso porque eles precisavam se recolocar no mercado de trabalho, tinha muita coisa. Muito desculpa, chutei. Hoje, as pessoas querem o quê? Ela vai pro celular para quê? Para que tu vai pro celular? Buscar relacionamento, eu quero ver aqui a pessoa. Então, é um pouco diferente, entende? No meu método, né? Claro que tem vários métodos, mas no meu método, eu foco na pessoa. Então, a pessoa pode montar um negócio sozinha. Ela consegue montar um negócio sozinha, a princípio, né? Ela consegue vender e aí, a partir do momento que ela começa a subir na curva exponencial ali, aí ela começa a contratar equipe, fazer tudo isso, mas é a pessoa no centro nesse momento, a pessoa é o expert. Então, ela que está no centro de tudo isso. E no meu método, é obrigatório que ela apareça.
né, no meu método. Existem métodos infinitos, assim, onde você faz tráfego pago, por exemplo, e direciona direto para uma página, você não precisa aparecer. Boa. Né? Até Nós porque dá pra trabalhamos fazer assim. aquele post, agora é papo super nerd nosso agora, mas tem post que não fica no feed, né? Então tu pode Sim, fazer aquilo lá. funis invisíveis, a gente trabalha com isso. Legal. Na outra empresa, na agência, a gente trabalha com isso. Então, nós já lançamos vários produtos físicos, várias empresas, multinacionais, empresas nacionais também, que não aparece o dono. Legal Né? demais. Dá para fazer isso. Boa. Aí o posicionamento, aqui nessa parte da estruturação e do posicionamento, tem a ver com a empresa em si, com a entrega que ela faz. Legal. Agora, para quem quer começar um negócio online, né, eu foco muito na pessoa. Né, que ela aprenda a se comunicar da forma certa. Ela não precisa contar a vida pessoal dela, nem nada disso. Uhum. Mas ela precisa, sim, aparecer, porque eu entendi que para vender no orgânico. Eu tô falando orgânico sem tráfego pago, perfeito, né? perfeito. Então, quanto mais ela aparece, mais o nosso cérebro gosta dela. Uhum. Quanto mais é familiar pra gente. Então, quanto mais familiar a pessoa for pra você, mais facilidade vai ter pra você comprar Até dela. porque, em geral, a gente compra de pessoas, né? Sim. Então, a gente confia, se é Exato. a Michelle que tá me vendendo, eu vou confiar no produto, porque eu conheço a Michelle, então Sim. faz super sentido. Mas esse eu gostei. Eu vou com certeza vou te chamar pra gente bater um papo depois. Vai. A gente vai fazer muita coisa junto. Legal. Mudando um pouco o foco agora, vou fazer uma pergunta bem mais legal. Eu quero que vocês digam qual foi a maior falha, maior problema, desculpa o termo, a maior cagada que vocês fizeram nessa vida profissional. E conta aí, Duda, vamos começar contigo. Claro, As damas vamos primeiro, começar com o não. Duan, lógico. Sempre comigo, não. Deixa a Michelle Isso, primeiro. Duan, vai. Gestantes primeiro, né? Não. Que sem graça. Não, vou deixar a Michelle começar então essa, tá que eu bom. quero ouvir a história. Tá. Então, com relação ao negócio, né? A negócios, exato. Eu vou contar pra você que aconteceu bem recentemente, inclusive. A gente começou, aí que entra o que até você estava me perguntando, né, sobre a empresa. O que acontece? Hoje eu sou a expert principal num negócio de mentorias, né? Então eu que apareço, eu que tenho que fazer stories, eu que tenho que estar ali todo dia. Nós temos 3 empresas. Na agência, eu acabei pegando muitas atividades e absorvendo elas. Então, eu sou copywriter, eu sou estrategista, né, de negócios, e eu acabo pegando algumas funções. E por não delegar, que é o que eu te falei, que eu sou muito de centralizar, por não delegar, o que aconteceu? A gente foi viajar para a Europa, nós ficamos 30 dias viajando, e a nossa empresa não vendeu nada, ficou parada. Simplesmente, parada. Lógico, a gente tinha um planejamento para isso, a gente fez, né, um período ali de open store, né, que a gente pode manter a porta aberta mesmo sem faturar, mas é uma coisa que não deveria ter acontecido, né, que a empresa deve continuar vendendo, faturando, funcionando, apesar de eu não estar ali. Isso, para mim, pelo menos, tem a ver com uma boa liderança, né, com uma boa gestão. E eu sinto que eu pequei nisso, né? Que a gente poderia ter estruturado de uma forma que o time conseguisse tocar, mas eles não conseguiam fazer nada, porque a gente tá com um fuso horário diferente, então eles tudo tinham que perguntar, a gente demorava a responder. E não ter estruturado isso me deixou bem mal, assim, no sentido de perceber, né? Porque é um tapão na cara, né, que a gente toma, quando você volta e percebe, eu saí, a empresa parou. Isso não pode acontecer. Então, de lá pra cá, claro, a gente tem estruturado tudo diferente, a gente pegou um time diferente, tá fazendo os POP agora, tudo, os procedimentos operacionais e ensinando as pessoas também para que não dependa de nós. Mas foi assim, bem... Cara, é difícil. E principalmente quando a gente tá... Eu falo agora, falando um pouco da experiência da PEC-ID. Nós éramos 3 engenheiros, né, teoricamente 3 engenheiros, né, mas 3 pessoas técnicas, trabalhando com um produto super técnico, que era hardware, e a gente estava dando escala para hardware, então quando a gente dá escala para um equipamento é muito mais complexo, são poucas empresas que conseguiram fazer. Se a gente fala, a gente está falando só de Apple, Microsoft, Stone, é difícil um case de alguém que tem um equipamento específico e conseguiu dar escala com recorrência e tal, né? E a gente tinha a dificuldade imensa de não saber vender. E agora eu vou falar o oposto do pegando o gancho, pra gente sempre ter a antítese aqui no papo, né? Mas a gente demorou muito tempo para pôr alguém que manjava de vender no negócio. Eu acho que essa foi a maior cagada. Assim, tem várias cagadas que a gente fez. Assim, lá no Bad Talks, o Bad Talks existe só pra isso. Pra gente falar de cagadas dos outros pra gente evitar. Porque a gente fez várias. Então, tem várias pequenininhas, por exemplo, de não assinar NDA com uma pessoa e a pessoa criar
concorrente teu. Que é NDA? É um documento de não compete, de que a pessoa, vou te apresentar um modelo de negócio aqui, vou te abrir como é que funciona, mas tu não pode copiar. E daí a gente apresentou, funciona dessa maneira e tal, sem ter assinado, a pessoa copiou na caruda, assim. Foi lá, era uma empresa maior que nós, tinha mais força, conseguiu copiar. A sorte que a gente não atrapalhou o negócio, mas isso aconteceu, tem várias. Mas a principal é isso que eu tava falando. A principal é realmente ter demorado para pôr alguém que manja de vender. Porque a gente achava que a gente sabia. E porque a gente acha que sabe tudo, né? A tecnologia, começo, jovem, aquele ímpeto do jovem, de tipo, eu consigo. Tu acha que eu não vou conseguir? Claro que eu vou conseguir, cara. A gente tem uma energia, mas não tem a capacidade. Tem a soft skill, né? Sabe se relacionar, mas não tem o hard skill, que é saber processo de venda, saber montar um spin selling. Enfim, essas siglas bonitas do comercial, o que era um CRM, um funil de vendas, a gente não sabia nada. Não sabia quanto calcular CAC direito, não sabia o que era LTV. Todas essas siglas que algum dia você vai aprender quando tu tiver que cuidar do setor comercial, cara, a gente não sabia nada, a gente demorou muito. Então esse é um conselho que eu dou, traga logo alguém pro teu negócio que te ajude comercialmente. Se você é aquele cara inventivo, que criou o produto, por exemplo, tu deve trabalhar na escala com isso, traga aí uma Michelle da vida para te ajudar, porque faz todo sentido trazer alguém que entende da metodologia, que vai fazer toda a diferença. Então, aí vendi teu produto de graça. Olha só, depois eu quero aquele merchan lá, os 5%, né? O Duan, Vamos depois né? combinar as comissões aí. Sim, o Duan, pra quem falou que não conseguia vender, não sabia vender. Tá vendendo até pra mim. Não, é que é diferente se relacionar e vender. Eu apresento, esse é um negócio que eu falo muito, eu participo muito de eventos de inovação, tô lá fazendo pitch, me relacionando, conversando com as pessoas, mas, cara, eu odeio pedir desconto e eu odeio que a pessoa me peça desconto porque eu não sei negar. Então, eu não sei negociar, eu não sou um negociador. Essa é uma informação boa pra gente ficar sabendo, tá? Importantíssima. Então, assim... Eu adorei saber disso, inclusive. Porque daí por isso que eu tenho pessoas que me ajudam, porque daí cara, legal, beleza, até vamos ser sócio, fechamos, legal. Vamos fechar o cheque. Não é comigo. O valor que vai ser pelo percentual da tua empresa, cara, seguinte, deixa eu conversar com meus sócios, eles vão me dar um feedback, a gente vai em comitê, conversa, eu retorno pra você. Porque não tem como eu definir, porque eu sou muito querido. E daí eu sei, pegando talvez outra bad, trazendo junto, é de me pôr em posições que eu não devia estar. E daí tu Exato. cara, eu ia te falar, você não precisa, né? Eu não preciso estar em várias posições que eu já estive. E eu deixei me cobrarem por isso muitas vezes. Putz, eu fui cobrado por metas de coisas que eu não sabia fazer. E daí eu tava acumulando responsabilidades que eu não devia ter. Porque eu não sabia fazer. Só que eu falei assim, ou é eu, porque eu sou sócio da empresa, ou não vai ser ninguém. Então vou lá, vou fazer. Mas foi uma escolha tua abraçar, né, essas funções. Porra, traz alguém, cara. Custa o quê? É mais barato. É muito mais barato. Porque teu tempo como gestor, cara, é muito mais importante tu dedicar um negócio que tu sabe fazer e tu traz alguém. Às vezes a gente não contrata um estagiário de 600, 700 reais por mês pra estar só à tarde lá, pra resolver aquele negócio que é atender no WhatsApp, que a pessoa te chamou. Porque não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que dar o oi pra pessoa. Cara, deixa alguém fazer o pré-funil pra você, só conversa com quem precisa, sabe? E às vezes por 500, 700 reais, às vezes no começo da empresa que tu quer economizar, e tu tá gastando em vez de economizar, não é um investimento. Então, e é a única função que se paga, né? É o relacionamento e venda. É a função que se paga, assim, ó, violentamente. E o teu desenvolvimento também, né? Mas, assim, se paga por quê? Porque só de ter esse afunilamento aí, de ter esse mapeamento, esse cliente vai pro Duan, esse cliente não precisa ir pro Duan. Só de ter isso, já te economiza um tempo que bota dinheiro no bolso da empresa. Demais, cara, demais. É, realmente. E eu esqueci o que eu ia falar. É a Sofia. A Sofia me deixa meio esquecida. Eu tenho uma pergunta também para Michelle e Duan. O que motiva assim, vocês a estarem sempre em busca de novidades, de inovação? Começa agora? Vai lá, Duan. Eu tenho, como a minha mãe diz, né, o bicho carpinteiro. Cara, eu nasci assim, cara. Eu já sei que eu não tenho o que fazer, eu sou desse jeito. Eu sou curioso por natureza. Então, eu era a pessoa que desmontava coisa, tentava montar. Sempre fui essa pessoa. Então, pra mim é o oposto. É como eu não estudo mais coisas. Hoje, minha gestão de tempo, ela é assim, 90% do tempo eu tô dizendo não, para os 10% dizer sim para coisas que eu gosto. Porque senão passaria, cara, o tempo todo fazendo um negócio que eu acho divertido, que eu gosto, que eu vou estudando, que eu vou pegando, e daí não faço nada produtivo. Então, assim, eu preciso dizer não. Então, pra mim, o meu dia, tu falou sobre minha agenda complicada, né? Então, né, tu falou, é difícil mesmo gerir. E eu me botei nessa situação de ser sócio demais de um negócio, porque eu lembro que eu falei dos 15 anos lá no começo do negócio. Eu falei, queria 5 anos aprendendo uma tecnologia nova, 5 anos trabalhando em ter uma empresa, a maior empresa que eu pudesse. A gente conseguiu ter uma empresa muito grande. E a ideia agora era ser, sei lá, diretor de inovação da BRF. Talvez esse seria meu plano,
mas eu entendi que se eu tiver mais negócios, eu vou conseguir ter mais resultado e uma liberdade de tempo maior para eu fazer coisas que eu gosto. E eu comecei só pelos nãos. Do tipo, o que eu não vou querer? Não, isso aqui a pessoa vinha... Que todo dia vem alguém novo pra tu conversar, que tu, cara, ó, gostaria que tu fosse meu sócio, que a gente trabalhasse aqui, gostaria que tu investisse aqui, ou... Não vou mexer no celular das 2 às 6 da tarde, eu não vou passar no domingo, não sei o quê. Nãos. E daí, cara, facilita. Porque se eu disser sim, eu acho que é o oposto pra mim. Porque eu ficaria pesquisando um monte de coisa porque eu sou curioso. Assim, 2 da manhã eu estaria lá vendo a reprodução dos pinguins. Porque eu gosto de ver coisa aleatória na internet. Então, assim, eu tenho que ficar, tipo, não, eu não posso mexer no celular depois das 10 da noite, porque senão eu vou ficar dormindo tarde. Não vou mexer em nada com tela. No máximo, eu botar um filme pra dormir. E daí, assim, vai regulando e tu vai conseguindo controlar, pra tu não ser escravo do teu desejo, né? Então, pra mim, é mais o oposto. Muito legal. E pra mim, a minha motivação, ela vem da minha história de vida mesmo. Porque o pessoal da JC já ouviu, né? Eu acho que do ano não ouviu, mas o pessoal da JC já ouviu a minha história e não é uma história muito fácil, assim, né? Foi uma história bem difícil, realmente, financeiramente falando, né? E, assim, eu sempre tive muito potencial, mas eu não tinha... eu não conseguia ver como que eu poderia fazer aquilo. Parecia meio... ninguém nunca vai pagar para ouvir eu falando isso, ninguém nunca vai... não fazia sentido na minha cabeça que o que eu tinha para falar era importante. E eu passei muito tempo trabalhando no sonho dos outros. E eu sempre me destacava muito, conseguia... eu trabalhei em grandes empresas, né? Sempre em papéis de liderança. Então, eu sempre me destacava muito, gostava muito do que eu fazia, sempre amei trabalhar com pessoas e com vendas, mas eu sentia que eu tinha muito mais para entregar do que a empresa absorvia. E eu me sentia sempre muito limitada. E quando eu comecei a trabalhar no digital, comecei a entrar nisso, aí comecei a transbordar aquilo que eu sabia, que já estava dentro de mim. Comecei a ensinar pessoas, comecei a ver elas terem resultado com isso. A minha motivação tem a ver com isso, sabe? É de ajudar as pessoas a tirarem tudo isso que elas têm dentro delas de verdade, botar para fora, e elas não se sentirem mais limitadas, né? Elas conseguirem realmente fazer dinheiro, prosperar, ter uma vida que elas possam escolher o que elas querem fazer, porque eu não tinha isso antes, né, do digital, depois do digital que mudou isso para mim. Então, que elas possam realmente ver o valor delas, toda essa força que elas têm dentro, porque eu tenho certeza que dentro de cada um existe uma voz falando algo, né, dizendo, pode mais, vai, se mexe, vai, não para, e às vezes a gente deixa a procrastinação, preguiça, e até a falta de crença na gente mesmo derrubar. Então, o meu papel, o meu objetivo, minha missão tem a ver com isso, né, ajudar as pessoas a criarem os seus negócios, a tirarem isso para fora e não pararem, né. Eu sempre falo pro Dé, até inclusive a gente conversa bastante, pro Eduardo, eu falei para ele um tempo atrás, ele pediu para mim, nossa, por que você nunca para, não sossega, parece que você nunca tá satisfeita. Quando vai parar, né? Quando você vai parar? Falei, se Deus quiser, nunca, porque não é sobre mim, né? Não é mais sobre mim, entende? Já transbordou tudo isso, já ultrapassou, assim, uma barreira que não tem mais, não faz sentido para mim. Eu viver um dia sem tá levando esse conhecimento, sem impactar alguém, né? Para mim faz sentido impactar as pessoas e essas pessoas vão... Impacto do ano impacta mais centenas e milhares de pessoas e o outro impacta também. E pagando ou não pagando, né? Eu não me importo, mas assim, as pessoas estão no movimento. É isso que me motiva, assim. Eu sinto que é o meu legado sendo construído, entende? Eu posso morrer e vai continuar ressoando tudo isso, então é isso que me motiva. Legal demais, cara. Sensacional. Pô, muito bom. Até pegando o gancho, cara, nós tivemos esse final de semana retrasado no Reúne, em Lages, que é o maior evento de competição empresarial, tipo um Startup Weekend, para quem, não sei se alguém conhece que esteja ouvindo, mas é uma competição de tecnologia, assim, que tem que propor, tem que criar uma empresa em 4 dias, no Reúne Legal. exclusivamente para universitários. E uma das ideias era sobre profissionais para supermercados, era um desafio de um grande supermercado e tal, eles pegaram esse desafio. E o que a gente imaginou? Nós, como mentor, a pessoa falou, tá, mas as pessoas não querem estar lá. O caixa não quer estar lá. O caixa o empacotador não quer estar lá. Ele é um emprego normalmente de passagem, né? Então, daí eu falei, tá, mas vamos lá e conversa com as pessoas. E a gente falou, porque a nossa opinião também era essa. A gente imaginava, porque eu fui empacotador, mas eu não queria ser empacotador no mercado. Era só pra mim fazer o curso no Senac, e eu queria muito fazer o curso. Então, eu fiz um estágio onde que me deixaram fazer, que foi no Brasão. Então, e daí, eu não queria crescer dentro do mercado, não era o meu objetivo, mas
Daí eu falei, não é porque é minha vivência que é a das pessoas, conversa com eles. E daí eles foram na porta dos supermercados, do Forte, de vários lá de Lages, inclusive era a UFSC, era a empresa que a universidade tinha sugerido a ideia. E eles descobriram que várias das pessoas, tipo 80% das pessoas que eles conversaram, eles entrevistaram uma galera, queria estar lá. Eles queriam crescer no mercado, eles queriam ter outro cargo. Ou estavam, às vezes, 10 anos no mesmo segmento que nunca tinham parado pra pensar que, tipo, poderiam dar um passo a mais. Então, você que tá aí nos ouvindo, às vezes a gente fala aqui só de coisas de tecnologia, fala do digital, mas assim, o mundo não é só digital. Para cada tijolo, para cada linha de código tem um tijolo, pelo menos. Então, assim, o mundo físico ainda é maior que o digital. O digital vai te dar escala. Então, isso que a Michelle falou é essencial. Se eu dou um curso para 30 pessoas numa sala, eu posso dar um curso para 300 online. Só com o digital tu vai conseguir fazer isso. Mas você que tem uma empresa física, que tem pessoas, que tá lá no dia a dia, que tem o tato, que tem o pacote, que tem a embalagem, muitas vezes essa pessoa precisa de reconhecimento. Essa pessoa precisa que alguém vá lá e abrace ela, ajude ela a entender que ela pode dar o próximo passo. E daí tá nisso de motivar as pessoas. Tu não precisa ser um mentor, e às vezes a pessoa pergunta, cara, como é que eu faço pra ser igual a vocês? Cara, teu time. Às vezes a pessoa do lado, às vezes a tua família, às vezes teu irmão, motivar teu irmão. Então fazer a diferença na vida das pessoas realmente é um negócio que é nobre, faz todo sentido ser essa pessoa, e você pode começar pelas pessoas que estão próximas de você, mesmo sendo um negócio tradicional. Se você tá no supermercado que tá ouvindo nós, cara, eles encontraram uma maneira de fazer isso no final de semana. Se universitários conseguem no final de semana, com certeza o empresário consegue, né? Então, mas eu pegando teu gancho, que é muito legal isso que você falou, que me lembrou na hora deles no final de semana, porque a gente tem esse preconceito de, cara, talvez pessoas que estão em negócios pontuais são só de passagem. Mesmo se for só de passagem, dá a melhor experiência para as pessoas. Pra ela, sei lá, e dizer, cara, foi muito massa trabalhar lá, sabe? Então, tipo, faz toda a diferença. E as pessoas, às vezes, não valorizam tanto tendo um negócio físico, né? Não valorizam tanto isso. Valorizam, vou fazer mais investimento em propaganda, vou fazer mais investimento em visual merchandising, vou fazer mais em, não sei, em placa, né? Em coisas assim. E, às vezes, dentro da sua própria empresa, não deixa de ver isso, né? Que é o fator que vai fazer toda a diferença. Porque quem está lidando com o teu cliente são as pessoas que estão lá dentro. Legal. Então, é bem importante, realmente, a gente olhar para isso, motivar, aprender, né? O que motiva cada um. É muito bom. Qual é o teu tipo de enneagrama? Desculpa a pergunta. 7. É o 7, eu ia dizer. Nossa, ela é muito 7, porque eu também sou 7. A gente se deu super bem daí. E eu acho que eu também sou 7. É uma pessoa que não para. Eu vejo vocês falando e fico feliz e fico ansioso para ver a palestra de vocês quarta-feira. Também. E principalmente por vocês estarem aqui, um complementando respostas do outro. Vocês deviam fazer essa palestra juntos, inclusive. É verdade, achei ótima ideia. Eu não preciso de slide, eu vou lá e fico sentado não. vendo o teu e a gente dá um jeito. Muito bom. Antes da gente terminar, o tempo do podcast é curto, eu queria fazer mais um pedido para vocês, né? Eu queria que vocês deixassem um recado para quem está começando, seja no mundo digital, no mundo físico, né, de negócios, e queria que vocês pudessem deixar alguma dica e também que vocês deixassem contato de vocês, se possível, para quem está nos ouvindo, caso tenha interesse e queira entrar em contato com vocês. Então, uma mensagem que eu deixo participem, né, de quarta-feira, participem de todo o evento, na verdade, né, da Escola de Líderes, que tudo isso traz uma ambiência incrível, né, são novas ideias, como eu falei, participar da JCI abriu minha cabeça, expandiu, né, muitas pessoas trazendo ideias diferenciadas, isso tudo é muito legal, essa ambiência, né, e não deixem os velhos hábitos voltarem. Quando vocês forem lá, vocês vão aprender muita coisa, vocês vão abrir muita cabeça, tentem mudar depois disso a ambiência, porque senão é muito fácil de voltar e a gente voltar no mesmo e continuar fazendo as mesmas coisas. Então, meu desejo é que vocês saiam da zona de conforto e que realmente busquem esse crescimento, né, e vivam uma vida exponencial. Legal demais. Difícil falar depois disso. Pô, eu vou dizer, bebam água, sabe? Usem filtro solar. Pra ser fácil, porque ficou difícil, cara. Nós temos passado as redes sociais também, isso? Isso. @Michelle Moratelli. Vou passar só o meu Instagram, que lá tem tudo também. Eu tô sempre fazendo conteúdo, tô sempre fazendo stories. Vou mostrar, inclusive, os bastidores daqui. Então é @Michelle, com 2 L's e, Moratelli, com 2 L's e. Legal demais, olha, se não seguir a Michelle, tá perdendo, tá? O que eu gostaria de dizer para as pessoas? Agora tu me trouxe um gancho interessante aqui, né, faz todo sentido apresentar para as pessoas algo diferente, né? Não só tome água e use filtro solar, mas eu acredito que
faz uma coisinha por vez. Essa é a minha dica. Dá um passinho por vez. Esquece o grande. A gente foca em... Já pensa... O cara de primeira viagem já quer fazer o foguete do Elon Musk. O cara que é da segunda viagem, que já tá tendo a segunda empresa, ele quer fazer só o foguetinho pequenininho, né? Então, o Léo contou isso pra nós, o Odilo. Inclusive, abraço pro pessoal aí que tá sempre conosco ali, o Odilo, o Léo da 49, o Odilo da Hard. São pessoas que são muito próximas, assim, e eles comentam sobre isso. Mas o meu do dia a dia faz um passinho de cada vez. Cara, se tu tem... Porque tu comentou sobre não deixa os velhos hábitos. E, cara, a vida é muito como... Como é que é aquele... O AA, sabe? Que é tipo... Fica um dia de cada vez, fica longe do álcool um dia por vez. É tipo isso, assim, cara. A vida é isso. Tu tenta evitar um dia de usar demais as redes sociais. Tenta um dia se alimentar melhor. Tenta um dia fazer exercício. E vai fazendo uma coisinha por vez. E quando vê, tu vai ter vários hábitos melhores. Então, a gente às vezes quer fazer tudo porque, eu vou deixar pra segunda-feira, que segunda-feira eu vou fazer academia, eu vou comer direito, eu não vou... E daí a gente faz tudo e não faz nada, sabe? Então, faz uma coisinha por vez que vai dar certo, vai ser mais tranquilo. Começa fazendo uma caminhada por semana. Qualquer objetivo que tu tem, se tu for dando um passinho por vez, vai ser muito mais fácil. Uau! Redes sociais, né? Do Bressan no Instagram. E daí, se tu olhar lá, tem um link que daí tem pra tudo. Daí lá tu vai conhecer a Capton, tem ativos, tem a nós, tem todos os negócios ativos. E a nós são pessoas que patrocinam a Capton. Então, são as holdings que pagam pra gente existir, né? Que investem nos negócios. É demais conhecer eles, porque é eles que pagam a conta. E os caras são muito legal. Eu tenho a sorte hoje de ter sócios mais velhos. Eu tive sócios da minha idade e eu tenho sócios agora que são 20 anos mais velhos. Cara, é outro jogo. Eu virei outra pessoa. Eu me tornei uma pessoa melhor por conviver com pessoas mais velhas. Experiência. É muito bom tu ter alguém. Se tu puder ter um mentor, não pode ter um sócio, tem um mentor mais velho. E olha lá, do Bressan, daí lá você encontra as empresas, segue. Se não quiser seguir, não precisa também, pessoal. Não é uma obrigação. Mas manda um oizinho. Eu gosto, tipo, se poucas pessoas entrarem, tenta conversar, chama a gente tá sempre disposto a bater um papo com o pessoal. Muito legal. Isso aí. Michele fala sempre sobre ambiência e é isso aí, né? Quando a gente muda o nosso ambiente, a gente acaba mudando também, né? Quando a gente muda as pessoas que a gente segue, as pessoas que a gente tá junto, a gente acaba mudando também, né? E quando a gente muda o ambiente também. É um ciclo bem legal isso. É incrível. Comece por você, que todo o ambiente vai mudar. É legal, né? Demais. Comece por você. E eu fico, assim, muito grata e honrada aqui por estar aqui com vocês. Até agradeço muito a Natália Pertussati, que é a coordenadora da Escola de Líderes desse ano, né, da 3ª edição. Ela até é minha afilhada. Fico muito também feliz em ver a evolução e o carinho que ela está tendo com a Escola de Líderes desse ano, e por também ter estendido o convite para vocês dois, assim, incríveis palestrantes. E claro, são 6 incríveis palestrantes. Tivemos a oportunidade de ter vocês dois aqui hoje, e toda a comunidade e os membros da JC vão ter essa oportunidade de ter 3 dias de imersão também. Então, isso é um presente que você se dá. Então, se oportunize, se você está com dúvida, às vezes se permita ser curioso e depois também se permita a experiência. Isso é muito importante. E já finalizando... Eduardo, então já estamos finalizando mais um episódio do Cast Chap, o podcast da JCI Chapecó, com o apoio dos patrocinadores ao CEF Faculdades, que é presencial e também online, conectando você ao máximo. NSC faz como ninguém e também faz que acontece. A gente agradece muito a presença de vocês e o tempo de vocês, e por se oportunizar e por estarem aqui, compartilhando também essa vivência riquíssima. E eu aprendi muito com vocês. Muito, muito obrigada. Obrigado mesmo por vocês terem aceitado esse convite. A gente sabe que a agenda dos dois é sempre cheia. Então a gente agradece muito por vocês terem abrido essa oportunidade para vir aqui nos dar essa aula, né? Valeu. Eu agradeço muito por a gente poder estar aqui representando, né, todos os palestrantes e estar nesse movimento, né? E realmente vai ser incrível. Muito obrigada. Até lá, galera. Valeu. Valeu. Você ouviu Chapcast, o podcast da JCI.